Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mercado editorial católico em Portugal publica e apresenta como sugestão de leitura, especialmente as novidades e as edições da Paulus. A partir da livraria em Fátima, queremos levar até si todas estas novidades, estas e mais outras que lhe queremos apresentar. Por exemplo, neste programa vamos ter connosco o padre Luís Filipe Fernandes, autor do livro que a Paulus publicou, Peregrinos de Santiago de Compostela, que nos vem falar sobre esta obra. O que é que ela tem de diferente em relação a outros guias ou outros livros que ajudam na peregrinação a Santiago de Compostela? Pois há uma abordagem diferente deste autor, que é um padre missionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus, que vai estar connosco já a seguir, e estou certo, não vai querer perder esta entrevista. Dizia-lhe, a partir deste espaço, a Paulus Livraria, queremos levar até si tudo o que o mercado editorial vai publicando sobre a fé, sobre a importância da espiritualidade, como devemos e como podemos alimentar a nossa fé, como podemos crescer na fé. A nossa postura, a nossa parte, conta muito e temos que fazer algo por isso e não esperar simplesmente que Nosso Senhor venha até nós. Ele vem certamente, mas serve-se também destes meios para isso e, portanto, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte passa também por uma boa leitura, passa por conhecer aquilo que vai sendo publicado, não só no que diz respeito de informação à Igreja, mas também a formação que as editoras católicas lhe apresentem. Então o convite é que continue connosco. Olá, bem-vindos. Connosco temos o padre Luís Filipe Fernandes, autor da obra que a Paulus Editora publicou agora, Peregrinos de Santiago de Compostela. O padre Luís Filipe é o provincial, neste momento, da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Foi pároco em Vila Viçosa, aliás, continua a ser pároco também em Vila Viçosa. E é uma alegria tê-lo connosco, padre Luís Filipe, para nos falar não apenas desta obra que foi publicada agora pela Paulus Editora, mas também de quem é o padre Luís Filipe e como tem sido o seu itinerário, o seu percurso sacerdotal. Começava por lhe perguntar o que representa para si o caminho de Santiago de Compostela? Normalmente eu costumo dizer que o caminho de Santiago de Compostela é um momento de renovação espiritual e é um momento também para nós matarmos o corpo, para gastarmos estas energias que vamos acumulando ao longo do ano, ao longo do tempo de trabalho. É uma oportunidade para também nós podermos fazer silêncio, podermos interiorizar quem somos, qual é o nosso papel neste mundo e o que é que nós podemos fazer também, inspirados por Santiago, o que é que nós podemos fazer por este mundo. E tudo isso acontece na peregrinação pelos caminhos de Santiago de Compostela? Acontece na peregrinação. Podemos dizer que há muitas formas de olhar para os caminhos de Santiago. Neste momento, muita gente olha para estes caminhos como caminhos culturais, não é? Aliás, são reconhecidos assim. Muita gente olha para estes caminhos apenas como um momento para percorrer umas determinadas distâncias, mas eu pretendo olhar para este caminho de uma forma diferente, procurando esta profundidade espiritual que eu creio que é aquela que está na origem do caminho. Quando São Tiago Maior possivelmente andou por aquelas terras, há que recuperar este sentido espiritual para que a peregrinação possa dar um sentido novo à vida. E sei que já há vários anos que faz o caminho de Santiago como peregrino, tem até um grupo de amigos, não é? Sim. Que se vão juntando todos os anos. É curioso, eu não conhecia os caminhos de Santiago, só fiquei a conhecer mais ou menos ali pelo ano 2009, quando no âmbito dos escoteiros, um amigo me lançou o desafio: porque é que não organizamos algo para os adultos? Sairmos daqui, da nossa região, do nosso campo de conforto. Vamos fazer algo que possa aproximar mais os adultos, fortalecer mais estes adultos, para que depois na sua missão, a nível dos agrupamentos de escoteiros, possam trabalhar com mais vontade, com mais energia e, sobretudo, mais conscientes da sua missão. Foi ele que me lançou este desafio. Nesse ano, fomos apenas três caminhar. Foi um caminho muito duro, porque além de escolhermos o inverno e além de intempérie, não íamos nós preparados para a dureza do caminho, mas depois, a partir daí,
como que algo no meu interior me foi dizendo, não podes parar, tens que continuar. E depois continuei a caminhar, sempre acompanhado. Nunca fiz os caminhos de Santiago sozinho. Sempre acompanhado. E nesta companhia fui encontrando também, digamos assim, uma maior compreensão daqueles que estão ao meu lado, que trabalham comigo, por exemplo, na paróquia. Fui-os compreendendo melhor, fomos-nos aceitando melhor uns aos outros e, sobretudo, fomos descobrindo a pouco e pouco que trabalharmos juntos é algo fabuloso. As peregrinações a pé são momentos de descoberta de nós próprios, do próprio Deus e dos outros? Sem dúvida. Porque à medida que nós vamos avançando neste espírito de peregrinar, nós também somos capazes de interiorizar. Se não nos deixarmos distrair por muitas coisas, porque os caminhos de Santiago têm muita gente. E às vezes é natural que quando nós nos encontramos com pessoas que vêm do outro lado do mundo, é natural que queiramos dialogar, que queiramos saber quem é aquela pessoa, porque é que está a fazer os caminhos de Santiago. E às vezes isso distrai-nos um pouco, mas também nos enriquece. Ao mesmo tempo, quando nós, à medida que vamos caminhando, peregrinando, e temos um olhar contemplativo daquilo que nos rodeia, do ambiente natural que nos rodeia, sem que nós nos demos conta, tudo isso vai tendo influência, tudo isso nos vai marcando, tudo isso vai gerando no nosso coração e, sobretudo, no nosso âmbito mais profundo, vai gerando ali qualquer coisa que, no fim, nos ajuda a compreender que há ali novidade, há novidade na vida. E como lhe surgiu a ideia de escrever este livro? Este livro surgiu-me por uma simples ideia. Eu exponho, aliás, na introdução. Era um domingo, um dia de calor abrasador. Nós andámos durante toda a manhã a atravessar campos de restolho, portanto não tínhamos árvores sequer para nos abrigar. E quando chegámos por volta do meio-dia, chegámos a uma povoação e a primeira coisa que nos apareceu foi um senhor a fazer publicidade do seu albergue que tinha uma piscina. E que ali pagava-se tanto como nos outros albergues. Nós optámos, como sempre fazemos, bem, vamos ver que outros albergues há por aqui. E acabámos por ir para o albergue municipal, que fica justamente ao lado da igreja paroquial. Enquanto estávamos ali à espera, o albergue estava fechado, estavam muitos peregrinos também à espera. Quando abriu a porta, eu disse ao alberguista, olha, é quase meio-dia, eu quero ir aqui à Eucaristia, se pudesse agilizar aqui a nossa entrada e tal e tal. Ele não disse nada. Depois eu deixei a minha mochila, porque estava na hora, deixei a minha mochila a outros peregrinos que caminhavam comigo e fui para a missa. 5 minutos depois chegam os meus companheiros de peregrinação e dizem-me, olha que o alberguista comentou-nos isto. É muito estranho que os peregrinos cheguem aqui e queiram ir à missa. Isso fez-me pensar. Claro. Fez-me pensar, o que é o caminho de Santiago sem a Eucaristia, sem a oração, sem entrarmos naquelas igrejas que foram percorridas por tantos peregrinos ao longo da história e que marcam a história dos caminhos de Santiago. E foi isso que me fez... Vou refletir um pouco mais sobre isto, vou aprofundar um pouco mais sobre esta dimensão espiritual, porque se for só para percorrer quilómetros, prefiro ficar em casa ou ir para a minha aldeia e subir as montanhas. Prefiro isso do que ir para ali perder tempo e apanhar calor. De facto, a tónica do seu livro é um acompanhamento espiritual, quer na preparação para a peregrinação a Santiago de Compostela, quer durante e depois chegando lá ao lugar símbolo, Claro, não é? O lugar mais importante, que é a Catedral, a Basílica de Santiago. Claro, porque há que compreender uma coisa muito importante. Quem está no centro desta peregrinação é Jesus Cristo, sempre. Mas quem é que nos aponta o caminho para Jesus Cristo? São Tiago.
Eu, ao longo deste trabalho de investigação, li muitas coisas e os autores, uns vão provando que São Tiago verdadeiramente nunca esteve ali, não é? Outros vão dizendo que talvez tenha estado por ali, por aquelas terras da Galiza. Eu não me interessa, não me preocupo com esse ponto. O que me preocupa é que São Tiago é, para mim, um modelo de alguém que seguiu Jesus Cristo e seguiu de tal forma que se tornou luz para a humanidade. E eu quero olhar para esta figura e quero compreender como é que eu próprio posso ser um discípulo de Cristo, como é que eu posso seguir, o que é que eu posso fazer com ele. São Tiago foi até ali a anunciar o Evangelho. Como é que eu posso fazer hoje também para anunciar o Evangelho? Aliás, no primeiro e no segundo capítulo do seu livro, aborda mesmo toda a história que é conhecida e que é possível conhecer de São Tiago. Sim. E a nível devocional, quem é São Tiago para si? Que características tem este santo que assim lhe dizem muito? Primeiro, desde logo, esta capacidade que ele tem de ter horizontes largos, não é? De não ficar pelo seu território no anúncio do Evangelho. Quando Jesus enviou os discípulos, ele não quis ficar ali, ele quis ir mais longe. Portanto, para mim é desde logo um exemplo daquilo que eu devo ser também como padre, não é? Devo ter horizontes largos, não devo, como diz o Papa Francisco, não devo ficar fechado na minha sacristia, mas devo ter a minha igreja de portas abertas para acolher e também para partir. Esta é uma dimensão. Uma outra dimensão é a coragem, não é? Porque se Santiago verdadeiramente esteve na Galiza, ele foi ao encontro do desconhecido. Quer dizer, é preciso ter coragem para atravessar os mares, para chegar àquela terra que para ele era completamente desconhecida. Portanto, esta coragem, esta ousadia que eu vejo em Santiago e que é também fundamental na minha vida de sacerdote e na minha vida do dia-a-dia. Depois também esta capacidade que o São Tiago tinha de confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis, nos momentos duros. Há um momento em que São Tiago está triste, não é? Porque afinal ninguém o ouvia, também não sei se ele conseguiria falar a língua daqueles povos ali do norte da Península Ibérica, mas ninguém o ouvia, ninguém ia atrás dele, e São Tiago, naquele momento de tristeza, é visitado por Nossa Senhora e aí ele como que se renova para o anúncio do Evangelho. Esta confiança que é realmente algo fabuloso no Santiago. E depois, aquele gesto que nós fazemos quando chegamos à Catedral de Santiago, que é ir lá dar o abraço ao santo. Que tem que ser porque faz parte... Aliás, gostava que nos falasse também disso. A peregrinação, a viagem ao longo do caminho é repleta de beleza, não é? Beleza natural, beleza arquitetónica, as tradições. Portanto, é um caminho cheio de beleza. Não sem cansaços, obviamente, mas também com uma beleza muito grande. E depois, quando se chega àquele lugar maravilhoso, há várias coisas que a tradição nos pede para fazermos, não é? Diante do pórtico e depois, como diz, passar na Porta Santo, o abraço ao santo. Que características são estes gestos e que significado têm estes gestos? Estes gestos às vezes não são muito fáceis de entender, porque o dar o abraço ao santo é aquele momento em que nós compreendemos que cumprimos uma caminhada, mas que ali necessitamos daquele conforto, daquele aconchego de São Tiago para continuarmos essa caminhada ao longo da nossa vida. O passar a Porta Santa é algo que também nos ajuda a compreender que necessitamos constantemente de renovação interior. E por isso a peregrinação faz todo sentido como esta renovação interior. E depois também as outras duas dimensões fundamentais, que é celebrar a Eucaristia, e é algo fabuloso, não é? Naquela catedral, estar ali... Eu várias vezes já me dei conta que estamos ali sentados e às vezes simplesmente pessoas que nós encontramos num sítio ou noutro que só vimos
nem sequer falámos com elas, e as pessoas chegam ali e de um momento para o outro vêm-nos dar um abraço. Chegamos, estamos aqui, chegamos. A Eucaristia, como esse momento também fundamental de encontro de todo o peregrino à volta do altar, e depois o espaço da reconciliação, talvez seja um dos espaços um pouco mais duros, não é? Porque quem peregrina de verdade, quando chega ali, já está como que despido de qualquer preconceito e está disponível para dizer ao Senhor aquilo que realmente o seu coração sente. E aí a renovação acontece mesmo. E aí a renovação acontece. Tem uma palavra muito interessante no seu livro, turigrinos. Quem são os turigrinos? Os turigrinos são aquelas pessoas que neste momento aproveitam os caminhos de Santiago para fazer turismo barato. Neste momento, talvez seja uma das partes mais negativas dos caminhos de Santiago, é que por todo o lado há caminhos que não sei se serão todos de Santiago, mas há caminhos, muitos caminhos. Então às vezes damos-nos conta que há pessoas que aproveitam, o ambiente é bom, nas cidades, quando o caminho atravessa as cidades têm bom ambiente também, não é? Para as pessoas se divertirem, para passarem belos momentos. Então, estes turigrinos são aquelas pessoas que se aproveitam dos caminhos também para fazer. E não há um caminho interior feito por cada um. Não há um caminho interior. Embora eu acredite, e digo também no livro, eu acredito que o caminho também vai moldando o coração, mesmo sem as pessoas se darem conta. Deus tem formas infinitamente criativas de chegar às pessoas. Sim. Eu realço, no final do livro, apresento alguns testemunhos e realço um testemunho que a mim me marcou porque eu conheço a pessoa e a pessoa caminhou muitas vezes comigo. Uma jovem que, depois de fazer os caminhos de Santiago, simplesmente entrou para um convento de clausura. Não é que o caminho tenha feito a mudança, porque se calhar já existia a inquietação. Provavelmente foi o momento adequado para fazer o discernimento e, sobretudo, para fazer a opção. Padre Filipe, o tempo voa, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta. Diz no seu livro que, através da peregrinação, aprendemos a colocar na mochila aquilo que é essencial para a vida. O que costuma levar na sua mochila? Na minha mochila levo realmente só o essencial. O essencial que é a roupa para uma muda apenas. Levo o saco-cama porque preciso dormir bem. Para mim é essencial dormir bem. Levo alguma comida só para desenrascar. E levo, normalmente, o terço, que vai mesmo na parte exterior da mochila, suspenso. E levo também o Novo Testamento, porque ao final do dia sabe sempre bem agarrar na palavra de Deus e ver o que é que Deus me diz, sem recorrer a uma passagem concreta. O que é que Deus me diz? E depois levo também sempre o caderno de apontamentos e a caneta onde vou dizendo aquilo que também o meu coração vai sentindo. Padre Luís Filipe, muito obrigado por esta conversa peregrinante e, sobretudo, por partilhar connosco e com todos os telespectadores as suas experiências na peregrinação ao caminho de Santiago de Compostela. Aqui fica a sugestão, um livro belíssimo, mas sobretudo com uma espiritualidade muito profunda sobre a peregrinação a Santiago de Compostela e qualquer outro tipo de peregrinação, que é sobretudo um caminho interior. E este livro distingue-se de qualquer outro roteiro para os peregrinos a Santiago de Compostela pela sua componente espiritual. Por isso aqui fica também a sugestão. Assim, convido a acompanhar-nos ainda, pois temos mais novidades para lhe apresentar. Como prometido, cá estou para lhe apresentar algumas sugestões de leitura da Paulus Editora. O primeiro tem um título que talvez não seja muito sonante e nem seja muito apelativo para todos nós. Então, trata-se de Deus e o Hipercubo, itinerário matemático no cristianismo, de Francesco Malaspina. Este autor é professor de geometria em Itália, em Turim. É um leigo, é casado, tem filhos e publicou este livro, Deus e o Hipercubo, porque tem a ver com duas paixões da sua vida. Por um lado, a matemática e a geometria e, por outro lado, Cristo e o cristianismo.
E é uma obra, dizia-vos, à partida não é uma obra acessível a toda a gente. E, de facto, também não é recomendável para toda a gente. Caso contrário, quem não tem interesse pela matemática ou formação em matemática pode encontrar dificuldades na leitura desta obra. E, por isso, dizia-vos, esta destina-se, sobretudo, a quem é das áreas das matemáticas, da geometria ou até mesmo das ciências naturais, da física e da química. Quem tem a matemática como uma base da sua formação. Então, neste sentido, irá compreender que foi o que o autor quis fazer com este livro. Ele diz mesmo que não quer demonstrar a existência de Deus através da matemática. Não, o que ele quer fazer é, através dos objetos da matemática, ler o Evangelho, conhecer a pessoa de Jesus e perceber como Deus também está presente na matemática. Ele faz um exemplo, e fico apenas por este exemplo, porque eu também não sou especialista da matemática, mas encontrei, com alguma dificuldade na leitura, encontrei aqui aspectos muito interessantes. O primeiro, dizia-vos, são duas linhas paralelas que encontram-se no horizonte. E estas linhas paralelas são como que a matemática e Deus, não é? Mas algures no horizonte elas vão se encontrar, vão formar um único ponto. Na eternidade, obviamente, estas duas linhas levam-nos ao encontro com Deus. E tantos outros objetos e tantas outras fórmulas matemáticas, objetos da matemática, em que ele vai acabando por discursando e, sobretudo, ajudar a compreender como quem é da área da matemática pode encontrar também nos objetos da matemática muitas coincidências e muitas imagens de que Jesus falou e por isso, através da matemática, encontrar um percurso, um itinerário de fé. Então, um livro que eu recomendo para jovens universitários ligados a cursos ligados à matemática, para professores de matemática também, nos mais variados graus de ensino, e porque queremos, de facto, levar a fé também para este mundo da matemática, da geometria, das ciências naturais, então a Paulus Editora arriscou publicar esta obra. Segundo volume, segundo livro que vos quero apresentar, é um álbum da profissão de fé e intitula-se Acredito e Professo. Sabemos como tantas vezes os pais, os avós, os tios, os amigos desejam oferecer um livro por ocasião da profissão de fé. Entre a primeira comunhão e o crisma, há a celebração da profissão de fé, em que de facto se ajuda o catequizando a compreender a importância da profissão de fé e o que é que isso significa na vida do cristão. Então a Paulus Editora editou este álbum, onde tem o credo, tem algumas reflexões sobre o credo, tem páginas onde se podem colar a fotografia do grupo da catequese, outras páginas onde os amigos podem deixar uma mensagem que ficará como uma recordação para toda a vida do dia da profissão de fé, e depois também onde se podem anotar o lugar, o dia, a hora, a ocasião em que se celebrou a profissão de fé. Então aqui fica um belo álbum da profissão de fé, uma bela proposta que os pais, os padrinhos, os catequistas, os próprios avós ou os amigos podem oferecer a quem este ano faz a profissão de fé. O terceiro livro que desejo apresentar-vos é do Papa Francisco. Chama-se Misericordiosos como o Pai, Catequeses sobre a Misericórdia. Este é mais um volume da coleção que a Paulus Editora tem vindo a publicar das catequeses dos Papas. Iniciámos com as catequeses de Bento XVI, recolhemos em vários volumes as várias catequeses que o Papa Bento XVI pronunciou, sobretudo à quarta-feira, na audiência geral, e iniciámos também com o Papa Francisco. Já temos outros 2 volumes de várias catequeses que o Papa Francisco fez às quartas-feiras no Vaticano, e agora o volume mais recente é este sobre a misericórdia, catequeses sobre a misericórdia. Escusado será dizer que a misericórdia é tema fundamental e central no pontificado do Papa Francisco. E se queremos estar em sintonia com a Igreja e em sintonia com o magistério do Papa Francisco, então é importante conhecermos a misericórdia como um sentimento verdadeiramente de Deus sobre nós, mas que nos convida também a sermos misericordiosos como os outros. Então aqui fica também esta sugestão sobre as catequeses do Papa Francisco acerca da misericórdia. E estas, queridos amigos, eram as sugestões que queria trazer até vós. Estou certo que alguma delas vos irá interessar, ser útil para si ou até mesmo para aconselhar alguém vizinho, alguém próximo de si e que pode encontrar em algum destes livros uma boa leitura. Então o convite é que, podendo adquiri-los numa das nossas livrarias Paulus ou em qualquer outra livraria, pois as nossas edições estão presentes em todas as livrarias do país.
Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, foi um gosto, uma alegria ter estado consigo. Espero que todas as novidades que lhe apresentámos e mais as sugestões de leitura que lhe fizemos e lhe propusemos sejam de um valor a acrescentar ao seu caminho e à sua vida espiritual. Desejo que nos visitem qualquer uma das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. E em atualização permanente está o nosso portal paulos.pt e as nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde poderá encontrar não só as nossas novidades, mas também várias iniciativas que queremos levar até si e onde a Paulos Editora participa. Feiras do livro, encontros de catequese, encontros diocesanos, pois são muitas as atividades e no nosso site, no nosso portal, poderá encontrar todas essas informações e muitas mais. Desejo-lhe então uma boa semana, uma semana que seja abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.